Salve, salve, meu povo! Nós três, o Inconsciente e o Bom Vinho aqui para mais um episódio nosso do podcast. Nosso podcast quinzenal, às vezes a cada 3 semanas, enfim, que é lançado no nosso canal aqui no YouTube e também no Spotify. Sejam bem-vindos a todos hoje para um bom bate-papo com o tema espiritualidade e saúde mental. Mas antes da gente começar a entrar nesse tema, que tem algumas nuances polêmicas e desafiadoras muitas vezes, nós queremos trazer aqui o vinho que vai nos acompanhar nesse bate-papo entre nós três, o inconsciente e, é claro, um bom vinho. Para o tema de hoje, nós escolhemos um vinho Merlot, um dos mais conhecidos no mundo inteiro. É uma uva extremamente tradicional, que vai trazer ali como resultado final no vinho uma combinação de robustez e delicadeza. Hoje nós estamos com a garrafa de um Lídio Carraro, que é uma vinícola brasileira, Bento Gonçalves, sul do Brasil, e tem algo muito único dessa safra aqui, ou melhor, dessa perspectiva do vinho. Ele é um vinho purista. O que significa um vinho purista? Há na sua produção um mínimo de intervenção no processo produtivo daquilo que é muitas vezes algo não tradicional, não natural, preservando ao máximo as características dessa uva e desse resultado. Bom, é inspirados nesses detalhes que a gente vai entrar no tema da espiritualidade. Porém, antes nós queremos fazer e trazer aqui todo o nosso agradecimento a Divine Vinhos, a nossa patrocinadora aqui do podcast. Muito obrigado na presença da pessoa da Cláudia e do Evandro, esse casal que tem sido entusiasta ali nessa loja de vinhos aqui na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, Avenida Floriano Peixoto, número 5237, ali no Granja Marileusa, loja 10. Se você quer conhecer mais sobre vinho, se você quer dar um presente diferente para alguém que você gosta, vai no aniversário, enfim, quer surpreender alguém, não deixe de procurar a Cláudia na Divine Vinhos. A Cláudia é enóloga e ela vai te receber ali e vai conseguir te apresentar diferentes perspectivas, enfim, diferentes rótulos, iniciando você e te orientando naquilo que você busca, naquilo que você precisa. Divine Vinhos, a loja de vinhos da cidade de Uberlândia, que vai te contemplar aí naquilo que você precisa. Bom, falando do nosso tema, hoje, pensando o vinho Merlot, esse vinho que nós estamos tomando aqui, acompanhado com queijo parmesão fresco aqui, muito gostoso, eu, William e o Gustavo propomos hoje uma conversa muito aberta e muito franca sobre o tema da espiritualidade. Quando nós falamos dessa temática, nós poderíamos e podemos abarcar diferentes autores, para além da psicologia naturalmente, autores no campo da literatura, das ciências humanas, no campo da teologia, enfim. Porque é um tema amplo, é um tema robusto, como o nosso próprio vinho vai traduzir aqui, mas ao mesmo tempo delicado. A combinação de robustez e delicadeza compõe o tema de espiritualidade. E para a gente poder startar essa conversa, eu trago para nós um autor que é o Viktor Frankl, do seu clássico livro Em Busca de Sentido. Esse autor, que foi um médico neurologista e que viveu por 3 anos em campos de concentração, ele vai ser, em especial no campo da psicologia, um dos grandes precursores. Não que ele foi o único, muitos outros vão, inclusive antes dele, traduzir essa voz, em pensar um pouco o lugar do transcendente, a busca de sentido, como um sinônimo de espiritualidade. E para a gente começar esse bate-papo, nós lançamos essa provocação. Qual é o sentido da vida? Se você pudesse agora, ouvindo aquilo que a gente está conversando no nosso podcast, e pudesse parar por 1 minuto e responder para você qual é o sentido da sua vida. Como é que a sua existência ela transcende ao tangível e encontra uma causa, encontra elementos simbólicos que possam nutrir o porquê vale a pena viver. Esse médico no campo de concentração não se furtou em fazer essas provocações diante de dor, de sofrimento, diante da morte constante, perguntando para si e para outros por que vale a pena viver. É desse âmbito, muitas vezes, meus caros, que surge a ideia essencial do que é a espiritualidade, do que é a fé. Uma expressão subjetiva, própria da natureza humana, robusta
e delicada ao mesmo tempo, que nos mobiliza a pensar como nós temos vivido, ou, como diz o salmista, contados nossos dias nessa perspectiva existencial. E aí eu passo para meus colegas agora para a gente começar a aprimorar mais esse nosso bate-papo. Vamos lá. Isso aí. Esse tema sobre espiritualidade é interessante porque, se a gente olhar no último censo, no Brasil, 89% da população é uma população religiosa. Né? E pegando o gancho que você falou da busca de sentido, hoje a gente vê, por mais que a pessoa ela fala que ela não tem uma crença, mas ela sempre busca um propósito, um sentido para a vida dela, né? Quer dizer, não tem uma crença exatamente ou propriamente divina, mas existe uma crença em algo. Isso. Mas é quando as pessoas se intitulam, né? Que não é cristã, não é isso, não é aquilo, não tem uma religião, né? Mas ela tem uma busca de sentido, né? Acho que é interessante a gente começar por aí. Acho que os dados de 89% é um dado muito forte. Isso. E aí tem um detalhe importante, que eu quero só misturar aqui com o William, é que quando a gente fala de espiritualidade, nós não estamos trazendo como sinônimo religião, religiosidade. Quando nós estudamos teoricamente esses conceitos, né, nós vamos entender que a espiritualidade é uma expressão da natureza humana, de transcender e de buscar um sentido. A religião ou a religiosidade é a institucionalização dessa espiritualidade, onde nós vamos ter um grupo de pertencimento, onde existe uma filosofia que vai nos mobilizar em termos de crença, onde nós vamos ser um signatário de algumas práticas, de alguns rituais e fazer parte diretamente disso. O nosso bate-papo de hoje, naturalmente, vai optar e vai se orientar por um campo da espiritualidade, ainda que a noção de religiosidade esteja implícita nisso. Mas nós queremos pensar um pouco essa expressão da natureza humana que quer transcender. Né? Lembrando que a psicologia, quando a gente vai falar de psicologia, né, e religiosidade, e espiritualidade, na verdade, né, psicologia e espiritualidade, muitas vezes as pessoas confundem, né, mas as duas, elas, cada uma tem o seu lugar, né? Cada uma tem o seu lugar e as duas têm um sentido, né? As duas têm como se pode dizer, um sentido, né? Uma sustentação para o indivíduo, né? Sim, sim, porque se a gente está falando de áreas que não necessariamente são antagônicas, aí pensando no que ele está trazendo, né, o Conselho Federal de Psicologia ele tem duas grandes expressões que nos orientam muito, apesar do papo não ser exclusivamente sobre psicoterapia, mas vale a pena fazer essa menção também. Né? O nosso Código de Ética, que vai falar sobre um lugar de aceitação desse paciente que ele chega, como ele está, então não cabe qualquer discriminação a partir daquilo que é a sua perspectiva existencial, inclusive religiosa, né? Não está ali uma perspectiva de discutir religião. E ao mesmo tempo nós temos uma resolução recente que foi lançada também para orientar os psicólogos nesse campo ético, né? Em como se portar. Então, fato é que nós não precisamos ter medo e receio de falar desses assuntos. Primeiro, porque compõe a natureza humana. Segundo, porque estamos falando de áreas do saber que se dialogam, né? A gente pensar um pouco sobre as ciências humanas, a filosofia, a teologia e a própria psicologia. Né? E para além disso, quando nós vamos falar da aplicação disso nesse contexto, nessa realidade de saúde mental como um todo, né? Nós vamos descobrindo, por exemplo, que existe aí uma expressão que alguns autores vão definir como recursos terapêuticos ou recursos noéticos, que é um conceito do Viktor Frankl, quando ele vai pensar o paciente ou pensar a natureza humana diante do sofrimento, diante das adversidades, como uma realidade que muitas vezes vai precisar de algo, de um recurso, né, de uma sustentação para lidar com aquele sofrimento, para lidar com aquele trauma, para lidar com luto, por exemplo, para lidar com a doença terminal, que precisa transcender ao tangível. Recursos de fé, recursos de espiritualidade, recursos de sentido e significado. Isso é o nome, isso é a significação de recursos noéticos, que mobiliza essa pessoa para além dela mesma, para lidar com essa realidade, com essa diversidade. Lembrei aqui de um professor que eu tive no primeiro período, né? Silvério Karvovski. Né? Hoje é professor lá em Fortaleza. E o Silvério falava algo muito precioso. Me deu aula de introdução à psicologia. Ele é um gestalterapeuta. E eu me lembro
da seguinte provocação dele, abre aspas para o seu velho: ninguém é ateu nas trincheiras da vida. Fecha aspas, né? Silvério então nos provocava a pensar, por exemplo, como que diante da dor, e por trincheira aqui a gente imagina aquele lugar de guerra, de caos, de ausência de beleza e de paz, né? Como num lugar de tanta fragilidade, a robustez da espiritualidade pode trazer essa delicadeza para a alma suportar tudo isso. O que você acha, Gustavo? Concordo plenamente com tudo que vocês trouxeram até então. O próprio Frankl fala sobre esse conceito de espiritualidade, uma espécie de um inconsciente espiritual. Acho que essa seria a melhor expressão. Então, ainda que nós não estejamos aqui falando sobre religiosidade, que não é esse o intuito, existe então esse conceito espiritual que é intrínseco ao ser humano, né? E o quanto que isso fatalmente chega à clínica. Eu costumo dizer, inclusive com os pacientes, que os colegas que estão por aí afora atendendo pacientes que não se propõem a esse trabalho, não se permitem falar sobre espiritualidade, sobre religiosidade também, né? É o que nós dissemos no início do episódio de hoje. O episódio ele não vem para discutir religiosidade, mas é bem verdade que o paciente leva isso enquanto demanda, né? Então, eu no papel de psicoterapeuta estou ali para acolher aquilo que o meu paciente leva. E muitas vezes aquilo vai confrontar a minha própria crença, né? A minha própria crença religiosa. Mas eu estou ali atento, escutando, ouvindo aquilo que aquele paciente tem a me dizer, muitas vezes aprendendo, né? Porque o William falava sobre esse dado gigantesco que nós temos em termos de Brasil, e quando pensamos sobre fé e as variadas fés que temos no Brasil, né, as variadas denominações que temos em termos de religiosidade e espiritualidade, e o quanto que eu já me vi aprendendo sobre outras denominações que não a minha. Né? Me permita fazer uma colocação aqui, Gustavo, porque tem um conceito que ele estava trazendo para nós, né? Autores que pesquisam e estudam isso no campo das ciências humanas e da psicologia em especial, né, vão trazer que essa é uma competência intercultural do terapeuta. Porque se a espiritualidade e a religiosidade é uma expressão cultural, existencial, que compõe a minha história de vida, que eu aprendi com os meus pais, enfim, que tem contornos ali, a partir da minha fé, a partir desse grupo de pertencimento, quando eu estou disponível para conhecer, quando eu estou disponível para ouvir o outro e acolher o outro nessa demanda, porque esse outro quer ser acolhido por isso, eu estou desenvolvendo uma escuta, uma competência intercultural que se desloca para a realidade do outro. Naturalmente, não nos cabe mesmo, eticamente falando, prescrever religião. Isso é antiético por um contexto de psicoterapia clínica. Prescrever religião não faz qualquer sentido. Mas acolher a experiência religiosa do outro, permitir que ele se lance como ele quiser e traduza ali a sua vivência, a forma como ele existe nessas relações e, naturalmente, utilizar todo o ambiente do setting psicoterápico para que essa minha escuta que acolhe promova essa elaboração é, sem dúvida nenhuma, um elemento indispensável. O quanto que a gente acaba perdendo. Sim. Se a gente não se abre para ouvir esse paciente falar sobre a crença dele. Então, a minha discussão vai nesse sentido, de tentar entender o porquê, né? Mesmo ainda quando eu estava em processo de formação, a gente ouvia muito dizer de colegas que não se abriam para essas discussões dentro do consultório, porque havia quase que um tabu, uma preocupação extrema de como aquilo poderia se dar. Enfim, eu perco parte importante do que representa o meu paciente, quem é o meu paciente, se eu não permito essa pessoa falar sobre a crença dela, sobre aquilo que ela considera a fé dela, a espiritualidade, né? E isso eu tenho percebido tal qual o movimento relacional no consultório, né? Falávamos há alguns episódios atrás acerca do quanto que os relacionamentos têm sido uma realidade no consultório, mas também a fé, a espiritualidade. As pessoas têm essa necessidade de falar, porque em primeira ou em última instância, o que acontece é que isso é muito confrontado no momento de dor, de sofrimento. Eu sou, às vezes, provocado por pessoas próximas,
que vão dizer para mim, mas tá, então onde é que está aquele seu Deus para quem você orou tanto, com quem você teve um relacionamento de tanta entrega, um relacionamento de tanto respeito, de tanta obediência? Onde é que está esse Deus, então, nesse momento de sofrimento da sua vida? Eu já ouvi isso no consultório. É uma pessoa, inclusive, que final de vida eu digo em função de toda uma jornada que já havia sido trilhada, né? Uma idosa, uma senhora, vivendo a depressão por muitos anos, e era isso que ela exatamente me dizia no consultório, né? Principalmente relacionada a uma irmã, salvo engano, que volta e meia, porque não tinha a mesma fé que ela, ou praticava a mesma fé que ela, costumava provocar nesse sentido, né? Como que você pode estar doente agora? Como que você pode estar vivendo isso na sua vida, essa depressão, se tudo que você fez a sua vida toda foi exatamente buscar trabalhar, buscar alimentar essa fé, essa espiritualidade? Foi tudo que nós conseguimos ver em você, e agora você nessa situação. Cadê o seu Deus? Interessante, né, William? Eu quero voltar para você aqui, porque eu estou pensando no lugar da família nisso, né, da paternidade, né, dos laços, dos vínculos, porque a espiritualidade, via de regra, ela vai sendo uma expressão geracional. Ela é uma assimilação que a gente vai tendo no contexto domiciliar, a partir dos nossos vínculos parentais, enfim. Queria te ouvir um pouco, né, você que pesquisa o Winnicott, você que, né, a paternidade, você atende pacientes, né, adolescentes, você atende homens, quer dizer, como é que você observa a espiritualidade nessa dinâmica da família? Então, vocês foi falando, eu fui pensando aqui, né? Para além da gente estar num país muito, né, religioso, como que a gente falou que não ia falar muito de clínica, psicoterapia, mas já caiu, não tem jeito, né? Esbarra, né? Fico pensando na minha situação, por exemplo. Eu nasci praticamente dentro de uma igreja, fui criado ali, minha família toda de dentro da igreja, cristã. Meus filhos nasceram e já logo foram para a igreja, apresentado, sempre ensinado, todo dia eles leem a Bíblia. Então, o que acontece? Como que na clínica, como que lá na frente, vamos supor que eles vão fazer uma psicoterapia e nós, como profissionais, ignora isso. Não tem como ignorar, né? Então, eu fico vendo, e o tanto que isso dá sentido para a vida também dos filhos, né? Dá sentido, porque vem perguntas, né? E isso independente da crença, né? Outros, no meu caso, eu sou cristão, protestante, mas independente da crença, principalmente na adolescência, vem muitas perguntas. Né? Eu lembro de crises que eu tive brabíssimas sobre... e depois, mas morreu, acabou. Então, a questão da espiritualidade, principalmente quando a família traz isso, né, desde o berço, ensinando, é algo cultural, né? Isso dá sentido para a vida, né? Desde da infância ali você tem um sentido ruim. Quando é os pais ainda que ensinam esse caminho para a criança, eu acho que eu voltei na palavra, dá sentido para a vida, né? É uma base, né? Uma Na base. verdade é uma base. Eu escutando ele, eu me recordo de um, não sei se vocês acompanharam na época, mas foi polêmico. Eu não sei se o tempo está passando muito rápido, então eu não sei dizer se tem uns 2 anos essa discussão, mas eu me recordo que surgiu na época uma discussão acerca de contratações. Empresas que estavam fazendo contratações tendo em vista pessoas e a religiosidade dessas pessoas. Então, a empresa, ela, via de regra, não sei dizer nem se isso era ético ou não, se isso ficava mais no campo do velado, mas a discussão veio à tona e essa discussão exatamente tratava isso, né? Essa empresa, eu também não me recordo se foi mais de uma empresa, mas enfim, o ponto central da discussão era: tal qual você pegar um antecedente da pessoa ali em termos de currículo para fazer avaliação acerca dessa contratação, as empresas começaram a fazer um movimento de olhar para esse indivíduo no que tange espiritualidade, qual é a fé desse indivíduo. Então, ao ouvir o William falando sobre essa base, né, que cada um de nós temos, porque somos 3 cristãos aqui, cada um com a sua fé, eu penso exatamente nisso. Existe uma espécie de freio moral que a religiosidade, a espiritualidade, a fé, ela provoca no indivíduo, né? Eu, quando penso na minha vida pessoal, o quanto que
ter a base que eu tive em casa, eu e a minha irmã ali tivemos em casa, permitiu que nós tivéssemos senso crítico para enfrentar desafios, por exemplo, da faculdade. Amigos que muitas vezes tentaram influenciar ou oferecer alguma coisa ali, às vezes ilícita, e que, em função dessa base religiosa, né, nesse sentido agora religiosa, que a minha família proporcionou a nós ali, nós tivemos também condições, tal qual essas ferramentas que a vida propõe, e eu vejo também a espiritualidade, a fé como uma ferramenta nesse sentido, tivemos condições de fazer escolhas críticas, escolhas que pudemos fazer para além de movimentos mais coletivos e sem a influência exatamente de outras pessoas. Uhum. E a gente vai ampliando esse olhar, né? Eu resgato aqui na minha memória, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, que vai trazer como conceito de saúde, né, bem-estar físico, psicossocial e espiritual. Então, essa noção de espiritualidade não é algo que está, né, num apêndice, num anexo no campo da ciência. Naturalmente, requer sim um cuidado ético necessário para pensar ela no campo da pesquisa, da investigação e até da intervenção clínica, mas isso não a desautoriza. A ética, o cuidado de pensar o como, não desautoriza tanto as pesquisas como as intervenções, né? E aí eu quero trazer algumas referências aqui para nós, por exemplo, nesse campo, né? Olha que interessante isso aqui. Isso aqui foi um livro de 2021, é um tratado de espiritualidade e saúde, né? Que alguns autores, a maioria deles do estado de São Paulo, entre psiquiatras, psicólogos, enfim, neurocientistas, vão lançar com um cuidado muito minucioso de pensar para além do campo ético, onde para além é a partir do campo ético, né? Como utilizar isso no dia a dia, né? Como você, se você é aluno de psicologia ou de algum outro curso da saúde ou até profissional que está nos ouvindo, está aqui uma excelente referência para você entender que o que nós estamos falando aqui não é algo aleatório, não é algo que está avulso dentro de uma prática profissional, dentro daquilo que é um recurso em saúde, né? Ou o livro dessas autoras aqui, que é a Milena Bubous e a Tatiane Iragari, do Rio Grande do Sul, que vai falar sobre as competências no manejo clínico de espiritualidade para psicoterapeutas. Quer dizer, e a gente teria outras e outras referências que nos ajudaria a pensar exatamente, primeiro, o fenômeno da espiritualidade na natureza humana, né? O Gustavo trouxe aqui, né, uma vivência pessoal, o William também, quer dizer, quando essa vivência pessoal chega dentro da clínica, quando ela chega nesse setting psicoterápico, quer dizer, como ouvir, né? Como ser uma plataforma para que isso te lance, para que isso traga isso, quer dizer, e como reconhecer o meu lugar como psicoterapeuta nisso, né? Então são elementos extremamente importantes que cada vez mais, eu que tenho pesquisado um pouco mais sobre esse tema, né, eu tenho, né, tentado aí, né, encarar um pós-doutorado com a temática de espiritualidade e saúde. Nós temos frequentado alguns eventos, enfim, lido alguns artigos, nos referenciado com alguns autores, que isso também nos interessa, enquanto pesquisadores da psicologia, né? Mas não nos furtar em pensar como introduzir, como investigar, como falar sobre essa temática que é tão robusta e ao mesmo tempo tão delicada dentro daquilo que é as nossas práticas, ou são as nossas práticas, melhor dizendo, né? Então, a espiritualidade, e é interessante a gente trazer agora em termos de autores, por exemplo, vou falar em termos de psicologia, tá? William James, no final do século XIX, ele é um dos grandes autores da psicologia. Se a gente pensar ali o início dela, enquanto ciência, né? Você tem Wundt, depois James, ele já falava sobre experiência religiosa. O Jung, né, o famoso Jung e a sua cisão com Freud, por exemplo, no início do século XX, né, o Jung foi um dos grandes precursores para pensar a espiritualidade humana dentro de uma perspectiva psíquica, né? Viktor Frankl, como já foi citado aqui, e outros autores mais contemporâneos, como Rollo May, que é um psicólogo existencialista, né? Dentre outros, eles vão trazer para nós o repertório necessário para que a gente pense isso, né? Inclusive a psicanálise, né? Nós temos uma psicanalista francesa, Françoise Dolto, ela escreveu um livrinho joia demais, que eu tenho ele na minha biblioteca, que é O Evangelho segundo a Psicanálise, né? Ela é uma teórica da psicanálise, ela foi indispensável para pensar o desenvolvimento infantil e algumas intervenções no campo da infância e adolescência. E ela também trouxe, né, ali algumas
reflexões interessantes sobre os evangelhos, sobre o cristianismo, por exemplo, pensando ele a partir da psicanálise. É isso, eu fico pensando, né, o quanto a espiritualidade, nesse, vamos dizer, esse mundo meio caótico que a gente está vivendo, quanto ela é um suporte, né? Um exemplo, momentos que você para, a pessoa, por exemplo, ela para fazer uma meditação durante o dia, né? Algo, aquela rotina do dia, ela para fazer uma oração, ou seja, ela tem um tempo com ela, um tempo com para falar, né, para expressar o que ela está sentindo diante da fé dela. Então, isso aí é um suporte, né, para você me falando de manejo. E, como você disse, né, tem alunos, né, muita gente que nos ouve. Eu acho que o Gustavo também trouxe isso, né, de colegas que talvez não discutem essa questão, mas é porque eu acho que é bem simples. É eu entender que é aquela questão, né? Todo mundo acredita em alguma coisa, onde eu digo que ninguém é neutro, né? Só que a questão é, eu não vou trazer a minha fé para que o outro se baseie na minha fé. Eu não vou colocar para que ele acredite no que eu acredito. Mas a partir do momento que eu uso como recurso a fé, se ele tem uma fé, a fé que ele tem, aí na clínica muda. Eu vivi isso há pouco tempo atrás. Um paciente que eu atendendo aqui no estágio da clínica, que ele, desde a primeira sessão, ele trouxe muito sobre a fé dele, muito, né? E como que eu não trabalho essa questão da fé dele? Que era questões de falta, e que a fé dele, né, com o tempo aconteceram algumas questões e tal, e ele foi perdendo um sentido. Até um dia que ele decidiu voltar, né, ir onde ele participava, conversar, confessar e etc. Ele volta na outra semana totalmente diferente, falando assim que ele teve um novo olhar depois daquilo, quando ele reconectou com o que fez sentido para ele, que eram os momentos de oração e etc e tal. Então, como que a gente não leva em consideração Perfeitamente, isso, né? Não é eu colocar que o outro acredite no que eu acredito, ou então eu vou fazer algo que não é isso. Acho que é valorizar a fé que o outro acredita. Lembrei, ouvindo o William aqui, de uma autora excelente lá de Juiz de Fora, que é uma psicóloga, né, doutora, que é Pedrita Reis. Ela fez uma tese de doutorado incrível, fazendo um levantamento entre psicólogos no Brasil. A amostra dela foi de mais de 4.000 psicólogos, sobre o manejo desses psicólogos com o tema espiritualidade dentro do setting terapêutico. Ela fez pesquisa com psicólogos clínicos, né? Então, assim, vale muito a pena. Depois joguem no Google, você vai ver algumas pesquisas da Pedrita Reis já publicadas. Ela é uma autora joia demais. E, assim, nas discussões finais da tese dela de doutorado, que ela percebe, que ela aponta, né, e essas discussões a gente acompanha também nos eventos que a gente tem frequentado, né, nos artigos que a gente tem lido, é um déficit na formação desses profissionais concernente a esse assunto. Quer dizer, como essa temática ela acaba ficando distante demais na formação desses profissionais, e quando esse profissional vai lidar com uma prática, com uma realidade, ele se vê desprovido de recursos, desprovido de uma escuta, ele é pego de surpresa. Muitas vezes ele está ali no campo do medo, do receio ético, como eu trouxe aqui, que não precisa ter medo de... Né? Se você tem clareza da ética, e eu tenho, meus colegas aqui têm, nós estamos muito claros do nosso lugar ético na clínica quando esse é o assunto, você não precisa ter medo. Agora, o que se percebe é uma ausência de competência, por competência aqui, algo que é adquirido, algo que é mobilizado, algo que é, muitas vezes, incentivado. O que eu percebo é que, por exemplo, quando a gente vai para a medicina, né? Deixa eu dar um exemplo aqui muito interessante, né? Vocês podem jogar aí no Google depois. Dr. Álvaro Avezum, ele é um cardiologista, já foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologista e ele foi meu professor. Eu fiz uma pós-graduação em espiritualidade e saúde com o Instituto NEMS em Juiz de Fora. E foi uma aula incrível sobre cardiologia e espiritualidade. Ele lidera um grupo de pesquisa no laboratório ali em São Paulo, né? E ele tem, por exemplo, algumas investigações que envolvem construtos, né, que a gente chama, que são conceitos sobre perdão, sobre amargura, sobre a ausência de conexão das relações humanas e a incidência ou o maior índice disso em doenças cardiovasculares, por exemplo. Né? E como é que ele, então, com essa pesquisa, mobiliza
cardiologistas a pensar questões tão subjetivas diante de uma realidade cardiológica. Então, assim, fato é, meus caros, que nós temos uma gama imensa de possibilidades, né, que nós podemos explorar quando o assunto é a espiritualidade. Talvez o que nos falta mesmo, como muitos autores vão apontar, é essa disposição em ler mais sobre isso, em ter uma abertura, talvez abaixar um pouco essa resistência, já que, como foi dito, não nos cabe prescrever religião dentro do campo de uma psicoterapia, mas o fato de não prescrever religião também não deve me impedir de que eu estique a minha escuta e acolha o outro na sua experiência espiritual ou de uma espiritualidade genuína. É isso, só completando aqui, eu lembro que essa tese de doutorado dela, ela traz, eu não vou falar números porque eu não lembro os números, mas eu lembro que um percentual grande de psicólogos que foram entrevistados acreditavam que a espiritualidade ajuda, é um suporte, fazia diferença, só que uma porcentagem mínima trabalhava isso em clínica. E aí esbarra o que você falou. Eu acho que é não estudar, não ter uma base, né? Eu vejo como a fé ela pode ser analisada de duas formas, pelo menos, né? Esse lugar de redenção, mas também um lugar de adoecimento, de opressão, Sim, né? Em sim. que, assim como o William colocava antes, esse indivíduo ele vai se colocar como refém das crenças dele e às vezes às vezes se aprisionar uma vida que não faça o menor sentido. Então, de novo, eu acho que o intuito do nosso episódio de hoje é exatamente provocar você, que é profissional e que muitas vezes não se permite trabalhar nessa perspectiva de se abrir para aquilo que o seu paciente leva para a clínica em termos de crença, de religiosidade, espiritualidade, etc. Porque você inevitavelmente acaba perdendo parte importante de quem é esse sujeito. Né? Quantos são os relatos que eu tenho na clínica que, de alguma maneira, ainda que não estejam falando sobre, e pelo menos diretamente sobre fé e espiritualidade, vão tocar nisso. Então, por exemplo, estou ali ouvindo alguém que leva como demanda a vida relacional, o casamento. E essa pessoa vai me dizer que uma das bases, para além desse conceito de acreditar que os filhos, né, como a gente ouve muito também, é o que acaba sustentando a relação, por mais que ela já esteja muito adoecida, a fé. A mesma fé que um dia fez com que aquele indivíduo estivesse diante de uma outra pessoa e mais pessoas que estavam ali para presenciar aquele sim que foi dado à esposa, ao esposo, o quanto que isso entra no campo do comprometimento, de um compromisso religioso mesmo, um compromisso de fé. Então eu não posso dar um passo anterior, ainda que o meu relacionamento esteja muito prejudicado, adoecido, eu não posso dar um passo anterior a isso, porque a minha fé não permite que eu faça. Está lá, isso foi me dito, né? Dentre as várias regras que eu ouvi para essa estrutura de vida a qual eu pertenço, a qual eu comecei a pertencer a partir daquele momento que me uni a outra pessoa, está lá muito bem dito, você não deve se separar dessa pessoa com a qual você se juntou agora, né? E as pessoas se aprisionam a isso. Então, existe, no meu modo de ver, pelo menos na clínica, algo que acaba tocando uma redenção, toca esse conceito de redenção quando a gente pensa em fé e espiritualidade, mas também toca um adoecimento. A gente percebe isso, as pessoas se adoecem muito porque começam a se perguntar o motivo pelo qual, por exemplo, estão naquela condição, uma depressão, uma ansiedade, por que eu estou nessa situação? Se eu tenho tanta fé, se eu acredito tanto em Deus, se eu trabalhei tanto em função dessa minha espiritualidade, por que eu estou nessa condição? Excelente, porque estou ouvindo aqui o Gustavo pensando que lugar melhor seria esse do que a clínica para reconhecer esses excessos, esse adoecimento. Vamos falar desse outro lado agora, né? Quando o campo religioso, essa institucionalização da espiritualidade, né, vai também gerar um processo sintomático, vai adoecer, vai gerar sofrimento. E aí a gente tem conceitos interessantíssimos como abuso espiritual por parte de lideranças religiosas, como alguns extremismos que vão comprometendo as escolhas daquele indivíduo, né? Como crenças extremamente equivocadas que não têm promovido saúde. Quer dizer, não cabe a nós simplesmente
né, dizer que sua crença está errada, mas nós podemos problematizar aquela realidade dentro de um campo psicoterápico, apontando ali a afetação disso em termos de saúde mental, Acho que ajudar a em pessoa termos a psíquicos. ressignificar, né? Perfeitamente. Então, ajudá-la a fazer novas perguntas. Então, não nos cabe dizer se a fé dela está certa ou errada. De novo, eu torno a dizer, isso não é uma competência do psicólogo, mas nos cabe pensar qual é a repercussão disso na sua saúde mental, né? Como aquele sofrimento muitas vezes tem sido mantido a partir de uma série de crenças que aparentemente estão equivocadas, estão embebidas de um engano, né? E que tem custado muito em termos de sintoma. Então perceba, o assunto é robusto, como o nosso próprio vinho, mas ao mesmo tempo delicado. Porém, ele não deve ser impossibilitado de alcançar o setting psicoterápico. E aí eu quero reiterar, psicólogo que nos ouve, aluno que estão nos ouvindo. E claro, você que não é nem psicólogo nem aluno, mas que é paciente, que é alguém que nos acompanha aqui de forma aleatória, né? O que nos falta muitas vezes é uma disposição para ler mais sobre isso. Existem muitos autores, existem pesquisas, existem um recurso vasto. Me permita aqui, Gustavo, pega o seu livro aí que está aí do seu lado, por favor, né? Gustavo terminou de ler agora, eu já li. Nós estamos indo agora, daqui 2 semanas, nós vamos para um congresso latino-americano de psicoterapia existencial. E eu vou estar falando nesse congresso, meus amigos também, cada um vai ter uma pesquisa aí, mas eu vou estar falando sobre o conceito de espiritualidade em Viktor Frankl e em Elizabeth Lucas, que é uma outra autora. Mas eu vou trabalhar um pouco desse livro aqui, ó, A Presença Ignorada de Deus, do Viktor Frankl. Não é um livro religioso, tá? Isso aqui é um livro da logoterapia, envolve o campo das ciências psicológicas, como os meus pares da psicologia amam dizer. Então, isso aqui é um livro da ciência psicológica, né? Onde o nosso autor vai falar sobre o inconsciente espiritual, onde o nosso autor vai trazer um pouco sobre essa necessidade de transcender, que parece estar constituindo o nosso ser, e como isso é extremamente importante também para que o clínico se aproprie, né? Vamos preparar para as nossas últimas palavras, então, né? E aí eu queria provocar meus amigos a pensar aí, né? Nós três, o inconsciente, um bom vinho aqui, né? Qual é o lugar da espiritualidade na sua vida? Então a gente vai terminar de maneira bem subjetiva, né? Quer dizer, eu provoco a gente pensar e te provoco também, nosso caro espectador, né? O que significa, qual é o símbolo da espiritualidade na sua vida? Se você pudesse falar pra gente, talvez até você queira, por favor, pode mandar alguma coisa aí no nosso inbox, nosso Instagram, ou colocar um comentário aí. O que significa espiritualidade para você? Como é que você expressa em palavras a sua espiritualidade? E aí, passo para vocês, então, cada um. Eu quero aproveitar o gancho e a minha provocação então vai ser nesse sentido. De que forma você tem tocado a sua espiritualidade? Isso tem sido via de redenção na sua vida ou tem sido muito mais via de opressão? Como que isso tem sido... De que maneira você tem lidado com isso, né? Acho que essa é a provocação que eu quero fazer e para além da provocação que eu faço de maneira mais generalista, faço uma outra provocação pontual e reforçando uma fala anterior para você, psicoterapeuta, meu colega de trabalho, que muitas vezes acreditou, pelo menos até aqui, que trazer esse assunto para a clínica ou permitir que ele se dê a conhecer na clínica seja algo que vai provocar muito mais prejuízo. Não, pense diferente, avalie isso de uma outra forma. Pegue um pouco daquilo que a gente trouxe de resumo sobre esse tema hoje e entenda se você não está deixando alguma coisa passar, se você não está perdendo de vista algo muito importante acerca desse seu paciente que chega na clínica com demandas muito pontuais e, sem sombra de dúvidas, a religiosidade, a espiritualidade é uma dessas demandas muito pontuais e, nesse sentido, o seu trabalho pode estar se tornando mais empobrecido e você tendo muito menos possibilidade de alcançar esse seu paciente em tudo que ele tem enquanto indivíduo, em tudo que ele pode oferecer enquanto indivíduo, em potência e etc. Excelente. Só antes de responder sua pergunta, só lembrando que um problema que eu vejo é que quando a fé ela vem para negar a dor, aí é um problema, né? Porque muitas vezes a gente ouve isso, né? Ah, não, mas eu tenho fé, eu vou ser curado. Tenho fé, né? E tá tudo certo. Então eu vejo que aí é um lado que a gente comentou, né? De ressignificar algo, né? Porque hoje tem muitos meios, né? E se a gente for partir pro lado também
da espiritualidade em pacientes de paliativo, faz muito sentido quando a pessoa tem uma espiritualidade, né? O fim da vida dela. Mas, enfim, encerrando aqui, para mim, respondendo a sua pergunta, eu acho que é o que sustenta hoje a gente ter uma vida mais equilibrada. Porque eu não consigo ver sem você trouxe no começo sobre a questão do transcendente, a gente não entrou muito nesse mérito, igual você falou, um assunto que vai longe, mas muitas pessoas, colegas meus, até da faculdade, um dia a gente discutindo, é difícil você acreditar que sua vida é isso aqui e acabou, entende? Então, acho que você ter uma fé é um suporte que te dá para você ter um equilíbrio na vida e pensar que tem algo além disso. E aí entra no que o Gustavo falou também, questão de moral, né? Questão de resumir aqui no equilíbrio, né, de vida. Muito bom, né? Eu fiquei resgatando aqui, talvez um dos clássicos para quem estuda psicologia, em termos de frase, de citação, que é o próprio Jung. Jung, ele é um dos grandes precursores da temática de espiritualidade e natureza humana e saúde e psicologia, né? Mas Jung tem uma frase muito emblemática que é a seguinte: conheça todas as teorias e domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, acho que esse é um ponto que eu destaco nessa nossa conclusão, aquilo que envolve, né, no campo psicoterápico, a nossa sensibilidade para a fé do outro. E aí, respondendo à minha própria pergunta, né, o que significa espiritualidade para mim, é interessante o que o William trouxe, eu assino embaixo, né, me sustenta, e para além de me sustentar, ser uma expressão de sustentação, né, ela toca os meus olhos para que eu enxergue, para que eu veja a vida, né, com uma outra perspectiva. Então, a espiritualidade na minha vida, ela é uma ótica de contemplação do real. Um real que não fica tão preso e calcado naquilo que é concreto, naquilo que é pragmático. Por isso, ela me permite transcender, ela me permite ver além, enxergar além. E o que eu enxergo além é harmônico com aquilo que é real, concreto, com aquilo que é a minha vida, a minha rotina, os meus valores, né? Você tem o Max Scheler, por exemplo, que é um filósofo maravilhoso, que vai falar sobre os valores na natureza humana, que também dialoga com o Frank, que também dialoga com o que a gente está trazendo aqui, né? É isso, meus queridos. Gostou? Se você gostou, então dá um like aí, né? Faça com que esse episódio chegue talvez a algum colega seu, algum familiar, enfim, alguma pessoa que pode ser contemplada com essa temática, tá bom? Então, também te convidamos a inscrever no nosso canal, isso nos ajuda muito a impulsionar esse conteúdo que está começando, está nos seus pequenos começos, mas que nos envolve aí. E para a gente encerrar, quero dizer que nós estamos aqui em outubro, né? Hoje esse episódio está sendo lançado, hoje é dia 18 de outubro exatamente, nosso episódio sendo lançado aí para vocês, né? Mas está vindo aí novembro, nosso próximo episódio vai ser em novembro. E novembro é o nosso Novembro Azul. Então nós temos uma agenda muito intensa com nós três, Inconsciente e Bom Vinho. Tem muita coisa acontecendo. Quer saber o que vai acontecer em novembro? Nós vamos lançar nossa agenda agora, no final de outubro, no nosso Instagram. Nós estaremos em algumas empresas, nós teremos eventos abertos em universidades, nós teremos vinhoterapia exclusiva para homem, nesse caso, que a gente vai aproveitar todo o mês de novembro para falar sobre saúde mental masculina. Então nós vamos trabalhar muito em novembro, rodando a cidade de Uberlândia, falando em diferentes contextos e promovendo eventos, tanto abertos quanto fechados, para poder estimular essa realidade tão necessária que é o lugar do cuidado do homem, em especial no nosso contexto aqui no campo da saúde mental, tá bom? Nos acompanha lá no Instagram, você vai conseguir também nos seguir, talvez participar de um evento presencial com a gente durante o mês de novembro. É isso aí. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Tchau.